Fala pessoal, meu nome é Thiago, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal e hoje eu vou trazer a resenha de um livro que me foi enviado pela editora Eclese, que é A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, do Christian Iturralde, que é um escritor argentino. Bom, sem sombra de dúvida, já posso adiantar que essa é a obra mais interessante que vocês vão ler no que se refere à Inquisição em língua portuguesa. Por quê? Porque o Iturralde, além de trazer o seu posicionamento histórico fundamentado em farta documentação, ele vai demonstrar que uma série de outros historiadores também apoiam essa versão histórica acerca da Inquisição. Bom, inicialmente ele vai citar a questão do simpósio, instaurado pelo Papa João Paulo II na década de 90, e esclarecer acerca de que o Papa estava falando naquele simpósio. Esse simpósio foi convocado pelo Papa e onde participaram uma série de historiadores das mais diversas crenças, e ali o Papa tinha a finalidade de esclarecer realmente o que havia ocorrido na Inquisição. Após essa introdução, ele vai passar, por exemplo, pela questão da criação da lenda negra, né? Essa versão que nós recebemos hoje pela mídia, pelos livros didáticos, enfim. Ele vai demonstrar como que isso foi criado, e aqui eu gostaria de citar, por exemplo, que a grande influência da literatura na formação desse imaginário acerca da Inquisição, e aqui especificamente eu vou citar a questão do Edgar Allan Poe, no seu conto O Poço e o Pêndulo, e o Dostoiévski, né? Com a lenda do Grande Inquisidor, que é uma parte que está inserida nos Irmãos Karamazov, e ele vai mostrar que, ao contrário dessa versão e muitas das versões midiáticas que nós recebemos, a Inquisição não foi dessa forma. Então ele vai trazer o contexto histórico da Inquisição, quando ela foi instaurada, inclusive ela foi instaurada, havia um grande apelo popular para a instauração da Inquisição, né? Como a Igreja Católica sempre combateu a questão das heresias desde o início da Igreja. E aqui ele vai mostrar a tolerância que havia da Igreja Católica, citando vários documentos acerca de como as pessoas eram intimadas a prestarem esclarecimentos, enfim, que havia sim uma tolerância, e aqui é bom salientar que quem era julgado pela Inquisição era apenas os cristãos católicos, havia uma liberdade religiosa, e aqui ele vai dar um enfoque especificamente na Espanha, que é tido, segundo a versão midiática, como a mais agressiva parte da Inquisição. E ele vai mostrar que é pelo contrário, que ela era muito mais branda que os tribunais civis, inclusive as pessoas muitas das vezes arrolavam na acusação crimes relacionados à heresia para serem julgados pelo Tribunal da Inquisição. Vai explicar também como funcionava os cargos da Inquisição, qual era a função de cada um dentro da Inquisição. Registra também como os judeus tentaram, ali durante o período da Inquisição, destruir a igreja, penetrando e de dentro para fora querendo corromper a sua doutrina. O papel dos judeus, por exemplo, auxiliando os árabes na invasão da Espanha, financiando a reforma protestante financeiramente. E ele tem um certo capítulo onde ele vai mostrar questões muito interessantes, como a Inquisição aplicou princípios do direito que eram favoráveis aos acusados, que não eram utilizados na época, né? Como a questão do bis in idem, né? Que é não ser julgado duas vezes pelo mesmo fato, a questão de acessibilidade a um advogado. As prisões aconteciam após várias intimações, né? Os métodos utilizados eram muito mais brandos do que os tribunais civis e eclesiásticos. Inclusive, ele cita as normativas ligadas a essa parte do interrogatório e como acontecia o processo, né? As chances de defesa, vai citar casos onde foram ouvidas mais de 100 testemunhas em favor do acusado. Ali
tendo já princípios que nós temos no direito hoje, a impossibilidade de pessoas que são seus inimigos deporem contra você, aqueles que têm algum tipo de posicionamento contra você, são coisas que são utilizadas inclusive hoje no direito atual. E aí, mais para o final do livro, ele vai afunilar na questão espanhola e vai citar, pensar casos famosos, como o caso de Galileu. Ele vai mostrar que Galileu não foi morto nem torturado pela Inquisição. Vai citar a questão de Joana d'Arc, a questão das acusações de que a Inquisição Católica queimaria bruxas, né, que havia um percentual, as condenações, ele cita os percentuais exatos relacionados aos índices de condenação e vai mostrar o quê? Que a Inquisição Protestante matou muito mais que a Inquisição Católica num período muito mais curto, inclusive outras religiões que acusam, como o judaísmo, o islamismo, a Inquisição, como eles aplicavam penas muito mais severas naqueles que eram acusados. Enfim, é um prato cheio para quem quer estudar esse tema, pegar o outro lado da história. E aqui existe um grande substrato. Além dos historiadores citados, o Christian Iturralde lança dezenas, quiçá centenas de notas que vão abrir flanco para o estudo desse assunto através de documentos e outros historiadores também que vêm dar supedâneo, sustentação àquilo que ele está mostrando aqui. Então, agradeço ao editor Eclésia, Inquisição, Tribunal de Misericórdia, do Christian Iturralde. Um abraço, até a próxima.